para ganhar processo nas costas por aí afora? Parece que não gostou não, não foi? Parece que não gostou não, né? Cria vergonha na cara e para de ser um crente porqueiro, uma crente porqueira. Lembrando, homossexuais se masturba pensando em macho que anda por aí afora nas redes sociais e mulheres lésbicas se masturbando e mulheres por aí afora nas redes sociais. Vocês estão por fora do que é a podridão por aí afora, espíritos malignos e das trevas. E principalmente vocês que são homens e mulheres que andam por aí mostrando os corpos nas redes sociais. Imagine quantas molezas no corpo de vocês, quantos dias que vocês amanhecem mal e não sei o que, é cansaço, é fadiga, é não sei o que, tudo que não presta. Tudo que não presta. Isso é fruto de quê? De homossexuais se masturbando pensando em vocês, machos. E fruto de quê, mulheres? Mulheres lésbicas se masturbando pensando em vocês, que andando por aí afora, mostrando as partes de vocês por aí afora, principalmente crentes bons de criar vergonha na cara. Não gostou não, né? E eu estou muito preocupado porque gostou, se não gostou. Olha, eu quero agradar o meu Criador sempre. Eu não prego para agradar o homem. O que é o Evangelho eterno? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado, aceitar Cristo como seu Salvador, se batizar e sepultar a porcaria, velha criatura e ser uma nova criatura e viver para o eterno. E viver para o eterno. Esse é o Evangelho eterno. Aqui eu estou aqui. Lembra que as correções aqui tanto servem aqui, ó, para o pregador. Aqui, se o pregador viver na prática do pecado, isso esteja repreendendo da minha vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai ser assadão com o diabão também do mesmo jeitão. Aqui serve para todos. Para todos. E eu estou sempre pedindo, vamos para a eternidade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Amém? O que eu falei, ó? Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí agora aqui, ó, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Qual é o evangelho que vocês estão ouvindo por aí? Os pastores por aí. Pastores não, os filhos de Satanás, quando chama essas porcarias de pastores. Quando eu chamo assim, ó, pastores de Satanás, profetas, profetas de Satanás, essas porcarias que tem por aí afora. Já aparece aí tudo, né? Sem camisas e não sei o quê, fazendo história e dizendo. Quando eu vivia debaixo de escravidão, de não sei o quê, de evangelho, que não sei o quê, isso, aquilo, outro. E aí, ó, arrastando multidões e mais multidões. E eles arrastam multidões e mais multidões. Por quê? Porque os joios que já estão lá no meio do trigo, já se entreguem para Satanás, aí vai tudo no rebanho só. Só que eu te digo uma coisa. Aqui, ó, quando eu gosto de falar assim, eu gosto de falar bem potente, ó. Mas Deus, Ele sempre teve e Ele sempre terá um povo fiel a Ele, a tempo e fora de tempo. E lembra que é pouquinhos que vão se salvar. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. São poucos ou são muitos que vão se perder? Agora olha o verso 14 que diz, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E aí, como é que fica? Você pode xingar, pode espernear, que eu não tô nem aí. Tanto que eu já fui xingado por aí afora. Eu não tô nem me lixando, não tô nem me tocando. Sabe por quê? Porque quando é ovelha do Senhor, baixa a cabeça, se corrige,
joelho no chão e fala: pai, eu estava vivendo, era uma porcaria. Eu estava mostrando, era minha bunda por aí afora, mostrando meus peitos, desonrando meu marido, desonrando o Senhor, com essas minhas vestes, com essas porcaria por aí afora. Pai, me perdoa, porque quando é ovelha, cai de joelho. E homem do mesmo jeito. Pai, eu estava mostrando meu corpo por aí afora, mas olha só o que o teu servo está falando para mim aqui. Pai, homem se masturbando, pensando em mim que sou homem. Pai, mulher se masturbando, pensando em mim que eu sou mulher. Mulher. Porque quando é ovelha, João capítulo 10, verso 16 e 27. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. Quando é ovelha, não tem para onde correr. Ouve, se corrige, baixa a cabeça e pede perdão por ter envergonhado os céus, Deus, os anjos, marido, mulher, por aí afora, bota tudo num pacote só. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se for ovelha, porque o que a gente vê por aí, afora, dentro da igreja, é com manga por aqui, vestido lá nos pés. Quando sai para fora da igreja, mostrando a bunda por aí afora. Bom de criar vergonha na cara. E ainda posta em redes sociais por aí afora. Ainda posta. Pegou a fita. Eu, que não ando mostrando meu corpo por aí afora, uma porcaria, uma tranqueira, mandou mensagem para mim. Vê se eu tô de brincadeira, de conversinha, de querer ser. Falou que tinha se masturbado pensando em mim. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, verso 12 aqui, ó. Continuando, para a glória de Deus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, eternamente. Porque fala que é eternamente, não no fogo eterno. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Sabe por quê? Porque quando aceitou a Cristo como seu Salvador, uma velha criatura aceitou a Cristo como seu Salvador, os pecados já foram lançados no mais profundo do abismo. E por aí vai, já uma velha criatura foi sepultada. O que é o batismo, Edinaldo? O que significa o batismo? Quando você é submergido nas águas, sepulta a velha porcaria, a imundícia, bota tudo num pacote, só tudo que não presta. Eu já falo assim, ó, quando é afogado nas águas. E quando você é emergido das águas, uma nova criatura, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem nada. E o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Lembra que nós nunca podemos correr o risco de viver na prática do pecado. Sabe por quê? Porque se viver na prática do pecado, tomou o nome do nosso Pai em vão. Lembra? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Se viver na prática do pecado, 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque nós corremos o risco de pecar, sim. Porque Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a terra que faça o bem que não peque. Agora, viver na prática do pecado é outra história. Se viver na prática do pecado é filho de Satanás e acabou. Se morrer nessa prática, já era. Lembra? Que o ladrão da cruz passaram lá, né? Foram crucificados 9 horas da manhã. Possivelmente, pode ser crucificado até antes de Jesus, que ninguém sabe, mas o nosso Cristo foi crucificado 9 horas da manhã, porque era o horário do Cordeiro da manhã. E que hora que era morto o segundo Cordeiro? 3 horas da tarde. Que hora que ele morreu? 3 horas da tarde. Então, os dois ladrões da cruz ali, ó, passou ali. Só que o que eu falei antes? Lembra? Lembra o que eu falei antes? Nós não sabemos quantos pecados o ladrão que se salvou tinha cometido.
se era muitos ou se era pouco, se foi o primeiro furto, que ele foi fazer o primeiro roubo ou não. E o outro, quanto foi? Sabe por quê? Porque o outro já tinha se entregue para Satanás de vez. Sabe por quê? Porque quando se entrega para Satanás, não tem mais remédio. Acabou e ponto final. E a prova está ali na cruz ali, ó. E lembra que aquele ali foi um evento único. Nunca mais Cristo vai descer aqui para ser pregado no madeiro. Nunca mais vai haver dois ladrões crucificados, um à direita e o outro à esquerda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali foi um evento único, mas só que esse evento único, muitos só lembram do ladrão que foi salvo, do ladrão que se salvou, do ladrão que aceitou a Cristo ali, ó. Muitos podem até dizer assim, e se ele tiver aceitado a Cristo logo ali, ó, nos seus primeiros momentos ali que ele estava ali, ó, sendo pregado no madeiro, quando ele foi pregado. A Bíblia não fala se foi nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, ou se foi nos 10 últimos minutos, tanto para um como para o outro. E aí, como é que fica isso? Por isso que a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Dá para você ver o tamanho do problema? Você que está fazendo planos para aceitar Cristo como teu Salvador, não adia mais. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos nem se nós vamos estar vivos daqui a 1 minuto, 2 minutos. Lembra? Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Para você que não sabe o que é neblina, também você que mora na cidade grande, neblina é um sereninho da noite, as gotinhas que caem. Se você levantar ali ainda, tiver truva ali o dia, não tiver clareado o dia, se você chegar ali, ó, mesmo se for no verão, você vai ver ali, ó, uma meladinha de água ali nas plantas, bem fininha ali, ó, bem fininho. E aí quando o sol aparece, logo se dissipa, logo se acaba. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes que trará a luz. Então, se você está fazendo planos para aceitar Cristo como teu Salvador, aceite hoje para a honra e glória de Deus. Amém? Lembra? Verso 12. Mateus capítulo 8, verso 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu te pergunto, você vai querer ir para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? Ou você vai querer ser queimado no fogo enxofre, com sal e enxofre, um fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos? Você vai querer continuar sendo anjo do eterno, você que já está nessa pegada, ou você vai querer ser anjo do eterno ou querer ser anjo de Satanás para ser queimado com ele? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o meu desejo é que todos nós, que nenhum aqui se perca, mas que todos nós, até vocês, que estavam por aí, né, com seus posts mundo nojento nas redes sociais por aí fora, espero que vocês tenham verdadeiramente se arrependido dessas porcarias de vocês. E que tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Para os séculos dos séculos. Já imaginou? Deixa eu colocar a Bíblia aqui, já está perto mesmo, nós fazemos aqui o fechamento do vídeo, já podia até fechar o vídeo por aqui, mas calma que ainda tem umas coisinhas aqui ainda. Aí o que acontece? Vamos lá. Se batizou, aceitou a Cristo, tá bonitinho, aí vai viver na pouca vergonha de novo. Aí um pastor fala, se zanga, e é daí para pior. Se zanga com quem for falar alguma coisa, que não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, e por aí vai. Aí sabe o que acontece? Se entregou para o satanásão, estando dentro da igreja, perdidão e perdidona.
Aí os pastores sem discernimento por aí afora, Deus cobra de umas irmãs que andam assim, de uns irmãos que andam assim, mas não cobra de outras. Por que não cobra mais? Por quê? Porque já se entregaram para Satanás e ponto final e acabou. Sabe por quê? Que é duro ouvir o evangelho eterno, sabe por quê? É porque por aí afora os interesses não é te colocar e querer você na eternidade. É querer você, é ser queimado com o diabo e você sendo seduzido por Satanás por aí afora. Lembra que um bom amigo, um amigo verdadeiro, nunca dá um mau conselho. Pelo contrário, pega nome de quê? De quê? De se meter aonde não é o quê? Chamado. Mas aquele que quer ver a ruína, chega dando tapinha no ombro e dizendo que nada, a vida é curta. Nós podemos andar de qualquer jeito, sabe por quê? Porque nós vivemos no tempo da graça. Nós podemos até viver na prática do pecado. Olha o tamanho do perigo. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por mim e morreu por você. E nós não estamos vivendo mais no Velho Testamento, nós estamos vivendo no Novo Testamento, debaixo da graça. Só que eu te digo uma coisa, a graça, pega bem essa aqui, ó. A graça, ela é de eternidade a eternidade. Primeiro, por que o nosso pai Adão e nossa mãe Eva não foram afulminados logo lá no jardim? Por causa da graça. Por que o nosso irmão Davi não foi afulminado? Por causa da graça. Por que Salomão não foi afulminado? Por causa da graça. E sabe por que o mundo inteiro não foi logo destruído, tudo condenado? Logo num tiro só, para que nem eu nem você tivesse direito à salvação? Por causa da graça. Sabe por quê? Porque Hebreus, capítulo 13, verso 8, listen to me, please. A palavra do nosso Pai fala assim, ó, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Dá para você ver o tamanho do problema? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E eles fazem sinais e maravilhas por aí afora, que é tudo que você está vendo por aí. A maioria é mentira, mas também tem muita verdade que eles fazem por ali afora. Sabe por quê? Porque, ó, lembra que Janas e Jambres, quando lançaram os cajados, se transformaram em quê? Em serpentes, sim ou não? E lembra que, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de quê? The Great Preacher. De luz. Vocês estão por fora. Lembra, todo movimento evangélico, grava bem isso aqui, ó. Todo movimento evangélico que acrescenta alguma coisa dentro da palavra de Deus, ou que tira alguma coisa da palavra de Deus que não é permitido tirar, e que revoga alguma coisa dentro da palavra de Deus que é irrevogável, procede de Satanás, doa a verdade, doa, bota tudo num pacote só assim, ó. Mas é a realidade. Lembra? Todo movimento evangélico que pega a lei do eterno, os mandamentos do eterno, que são imutáveis, e joga
por terra, procede de Satanás. E vocês viram o nosso vídeo aí, ó. Não viram? Se você ainda não viu, assiste nosso canal principal. Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full. É longo o vídeo. A transição do sábado para o domingo, mas eu te convido para você ver como é que a banda toca. A quem verdadeiramente você está adorando. Para você ver o tamanho do problema.